versículo 6, o profeta diz: porque assim me disse o Senhor. E aí continua relatando a visão, né? Mas olhem, final do versículo 10, ele diz para o povo que o ouvia: o que ouvi do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, isso vos tenho anunciado. O que ouvi do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, isso vos tenho anunciado. Essa era a missão do profeta. Tem gente que pensa que a missão do profeta era ficar prevendo o futuro da vida das pessoas. Tem gente que pensa que o profeta era como se fosse, vamos dizer assim, um horóscopo vivo, que as pessoas procuravam para saber o futuro da sua vida. Nada disso. A função do profeta era essa: o que ele ouvia do Senhor, anunciar às pessoas. Para quê? Para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Abram suas Bíblias, 2 Reis, capítulo 17, versículo 13. Todavia, o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Então está muito claro aqui na palavra de Deus para que Deus mandou os profetas, qual era a função dos profetas. Advertir o povo de Israel para que eles se arrependessem e obedecessem a Deus. Essa era a função dele. E interessante que esse versículo faz uma distinção aqui entre profetas e videntes. Videntes eram os profetas que tinham visões, como Isaías. Mas vejam que as visões deles sempre Deus dava para quê? Para mostrar o que Deus estava querendo de algum povo: arrependimento. E os videntes, como Isaías, foram alguns dos profetas, mas nem todos os profetas eram videntes. Por isso fala aqui de profetas e videntes, Por exemplo, Oséias, profeta Oséias, não teve visão. E outros profetas também do Velho Testamento, mas pregavam chamando o povo ao arrependimento. Essa era a função dos profetas. Tanto que no hebraico, a palavra que nós traduzimos como profeta, lá no hebraico é Nabi. Nabi significa literalmente aquele que fala por outro, porta-voz, aquele que fala por outro. Então o profeta era aquele que falava por Deus. Deus o enviava para falar a sua mensagem. Pastor, mas o Novo Testamento também fala em profeta. A mesma coisa. O profeta do Novo Testamento é aquele que está anunciando a mensagem do Senhor. Qual é a diferença? O profeta do Velho Testamento, ele estava ouvindo diretamente
de Deus, o que Deus lhe falava, o que Deus lhe dava como visão. A revelação de Deus se encerrou. O que Ele queria revelar para nós a respeito do seu plano, o que Ele queria revelar para nós a respeito do arrependimento, o que Ele queria revelar para nós a respeito do Salvador, Jesus Cristo, Ele já revelou e está tudo registrado aqui. O profeta de hoje também diz, assim diz o Senhor. Só que assim diz o Senhor, aquilo que está escrito aqui. O profeta de hoje, ele pega o que está aqui na palavra de Deus e prega para as pessoas, e anuncia para as pessoas, e fala para as pessoas, chamando-as também a se arrependerem, fazerem a vontade de Deus, porque assim elas serão consoladas e edificadas. Abram suas Bíblias, já estamos terminando já, é o último texto que nós vamos ler hoje. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1 a 4. O capítulo 14, apóstolo Paulo está aqui mostrando que os coríntios tinham que parar com aquela história de ficar falando língua no culto, ficar falando língua na igreja. Ele vai mostrando primeiro que eles estavam falando algo que não tinha sentido, não tinha significado algum, que não edificava a igreja, que era algo de imaturos, e que até fazia um efeito ruim, que eram os incrédulos chegando à igreja, viriam aquilo, achariam que estavam todos loucos, né? Mas da profecia ele vai falar diferente. Olha o que ele diz a respeito da profecia, então, vamos ler aqui, ó. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Que fala em língua, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Essa é a função do profeta, esse é o profeta dos dias de hoje. Ah, pastor, mas quem fala em língua está edificando a si mesmo. Volta aí ao capítulo 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para quê? Para edificação só dele? Para quê? Proveito comum, edificação de todos. Os dons espirituais seguem esse parâmetro. Os dons do Espírito Santo são para edificação de todos, não de um só. Então, se está edificando só a ele, não é dom espiritual. Ele acha que está edificando só a ele. Então fica quietinho, não fala em língua, não fica falando língua aqui no culto, né? Capítulo 14 também, versículo 12. Capítulo 14, versículo 12 também. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da... Se há algo que alguém pensa que é dom, era o caso dos coríntios, né?
pensava que aquilo era dom, mas só edificava o próprio indivíduo, não era dom, não vinha do Espírito Santo. O que vem do Espírito Santo, o que realmente é dom, edifica a toda a igreja. E o dom da profecia é assim, né? Aquele que pega a palavra de Deus, explica, anuncia para as pessoas, para que haja arrependimento dos pecadores, como fala aqui o versículo 3, para que haja edificação, exortação e consolação, aí realmente é dom do Espírito Santo de Deus.